Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, melhor agora, porque você vai assistir essa aula de soluções, parte 3, certo? Eu volto a repetir, vou dividir soluções em 4 partes, ok? Hoje nós vamos começar estudando unidades de concentração, ok? E o que é que são unidades de concentração? As unidades de concentração que nós vamos estudar agora, elas relacionam a solução com o soluto, ou melhor, relaciona o soluto com a solução, ok? Eu vou aqui lembrar você algumas particularidades para você entender um pouquinho isso aqui. A partir de agora, quando aparecer o número 1, ele vai estar relacionado ao soluto, ok? E o número 2 vai estar relacionado ao solvente, ok? Sempre lembrando a você, nesse assunto de concentração, nesse assunto de unidade de concentração de solução, nós vamos estar estudando as soluções homogêneas, né? Correto? Beleza? Soluções líquidas. E geralmente é assim. O soluto é tudo que você vai colocar em água, pode ser um sal, pode ser um açúcar, pode ser um ácido, pode ser uma base, ok? Beleza? E etc. E o solvente, nesse caso nosso, na maioria, sempre vai ser a água, ok? Para esse assunto específico. Então a primeira unidade de concentração que nós vamos estudar é a concentração comum. O que é a concentração comum? A concentração comum, ela calcula a quantidade de soluto que você tem para o volume da solução. É muito importante você saber a teoria, né? Saber do que se trata, que às vezes fica mais fácil você resolver uma questão, certo? Por exemplo, se você souber que é sempre assim, a relação é massa do soluto sobre o volume da solução. Sobre o volume da solução. Certo? E outra, sempre vai ser gramas do soluto por litro da solução. Então, na verdade, o que é que a gente tem na concentração comum? A concentração comum, meu amigão, ela calcula a quantidade de soluto, quantas gramas de soluto você vai ter sempre para 1 litro da solução. Então não muda, certo? Por exemplo, quando eu botei aqui como exemplo aqui, se a concentração é 80 gramas por litro, o que que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, que eu tenho 80 gramas de soluto para cada 1 litro da solução. E o que quer dizer isso aqui? Isso aqui é uma proporção. Se eu dobrar isso aqui, eu vou dobrar isso aqui. Se eu reduzir isso aqui à metade, eu tenho que reduzir isso aqui à metade, para eles ficarem proporcionais, ok? Beleza? Então, concentração comum é o quê? É a massa do soluto sobre a massa do solvente. A unidade que você pode usar aqui, ó, a unidade que você pode usar para fazer a concentração vai ser grama por litro ou grama por centímetro cúbico, ok? Bora já fazer um exercíciozinho agora? Vamos lá, aqui embaixo, ó. Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução de nitrato de sódio que contém 30 gramas de sal em 400 ml da solução. Primeiro passo, transformar esses 400 ml, logicamente, em litros. E quantos litros tem 400 ml? 0,4 litros. Ok? Beleza?
Bom, agora nós vamos fazer de duas maneiras. Eu vou fazer usando a fórmula e usando regra de 3, correto? Para você, se de repente você esquecer a fórmula como fazer, você não vai esquecer o raciocínio, certo? Então vamos lá, eu vou apagar aqui em cima para a gente poder fazer, certo? Olha só. A concentração comum, como a gente já viu aí, ela calcula a massa do soluto em relação ao volume da solução. Nesse caso aqui, ele já me deu a massa do soluto. Está aqui, ó, 30 gramas. Então eu terei 30 dividido pelo volume da solução. Qual é o volume da solução? 0,4 litros, Sandrão. Beleza, 0,4 litros. Que vai ser igual, deixa eu botar aqui, que vai ser igual concentração, deixa eu fazer de outra cor, concentração será igual a 30 dividido por 0,4. Isso aqui vai dar 75. 75 o quê? Gramas por litro, certo? Deixa eu apagar aqui que ficou feio. 75, então a concentração é 75 gramas por litro. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Que a cada 1 litro da solução eu tenho 75 gramas de nitrato de sódio. Mas vamos supor que você esqueceu da fórmula. Vou apagar aqui, vou botar aqui tópico 1, certo? 1. Segunda maneira de você fazer essa questão é você esquecer a fórmula e lembrar que isso aqui é uma regra de 3, certo? Então você vai fazer o seguinte, olha só, ele está me falando que eu tenho, faz de conta que eu tenho um potinho aqui, eu tenho aqui 0,4 litros de uma solução e aqui dentro eu tenho 30 gramas de nitrato de sódio, NaNO3, certo? Eu sei que a concentração comum, ela calcula a relação de massa do soluto para o volume da solução, ou seja, quanto de soluto eu tenho em 1 litro da solução. Essa é o que ele calcula. Quantas gramas de nitrato eu vou ter quando eu tiver 1 litro da solução. Eu não sei, mas eu sei que agora eu tenho 30 gramas de nitrato em 0,4 litros da solução. O que é que eu faço agora? Cruz credo. Quanto vai ser o X? X será igual a mesma coisa. Vai ser 30 dividido por 0,4, que vai dar 75 gramas por litro. Então, meus amados, você pode fazer tanto pela fórmula ou pelo raciocínio matemático de regra de 3, beleza? Ok? Vamos para a próxima, galera? Próxima questão. Dissolve-se 1 grama de permanganato de potássio em água, suficiente para formar 1 litro de solução. Sabendo que 1 ml contém 20 gotas, a massa de permanganato de potássio em 1 gota. Ele quer a massa de permanganato de potássio, foi mal. Ele quer a massa de permanganato de potássio em 1 gota. Então vamos lá. O que é que ele fez? Eu tenho aqui um recipiente, ok? Ele dissolveu 1 grama, de permanganato de potássio em 1 litro da solução. Bom, observe que aqui está em ml, correto? Então eu já vou passar esse 1 litro aqui para quê? Sandrão, passa aí para ml. Então vai ficar aqui, ó, 1000
ml. Você vai entender daqui a pouco por quê. Olha só, galera. Então, qual é a concentração aqui dentro? Se eu fosse fazer a concentração aqui aqui, já que concentração é massa do soluto sobre o volume, você teria 1 grama em 1 litro. Então você tem 1 grama por litro. Essa é a concentração que eu tenho ali, certo? Mas ele quer saber, é o seguinte, ele quer saber a massa de permanganato de potássio em 1 gota. Ok? Cara, você tem que entender que a massa de 1 grama vai continuar aqui, mesmo eu tirando uma gotinha daí. A massa não vai se alterar. O que vai alterar é a proporção da concentração. Certo? Então vamos lá. Eu vou pegar agora, sabendo que 1 ml contém 20 gotas, eu vou fazer aqui agora. Primeiro cálculozinho aqui, ó. Se 1 ml tem em 20 gotas, 1 gota tem quantos ml? X. Vou fazer o cruz credo. Então, X será igual a 1 dividido por 20. Concorda comigo? Que vai dar 0,5 ml. Beleza, meus amados? Ok? Segunda parte do cálculo. Logo, se a concentração é 1 grama dissoluto, que nesse caso na questão é o permanganato, dissoluto, se 1 grama dissoluto está em 1 litro da solução, que é o que vale a 1000 ml, eu vou até botar aqui 1000 ml já, 1000 ml, em 0,05 ml, que é o que vale a 1 gota, eu tenho qual a massa do soluto. M, eu vou chamar de M para não ter que chamar de X de novo. Cruz credo. Quanto é que vai dar aqui? M vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 3. Eu passei para potência de 10, né? Eu corri a vírgulazinha aqui, ó, 1, 2 casas. Oh, desculpa, se eu corri 2 casas, né, cidadão? Eu tenho que botar aqui 2. 2. Certo? Dividido por 1000. Que é 1000? 10 ao cubo. Ok? Então vamos lá. Quanto é a massa de soluto ali, do permanganato? Vai ser 5 vezes 10 menos 2 menos 3 vai dar menos 5. Certo? O que? Gramas. Beleza? Certo? Então tá aí. Qual é a massa do permanganato de potássio em 1 gotinha? Letra D. 5 vezes 10 elevado a menos 5 gramas. Ok, meus amados? Vou dar uma parada e voltamos daqui a pouco para fazer o assunto de título em massa.